Imagina voltar para casa após uma noite de festas, colocar seus filhos para dormir e, ao acordar, perceber que um deles simplesmente desapareceu. Foi exatamente isso que aconteceu com a família Hansen, e o que parecia ser um simples caso de sequestro logo se transformou em um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Prepare-se para mergulhar na tragédia que até hoje não tem resposta: o caso JonBenét Ramsey. O caso de JonBenét Ramsey continua sem solução até hoje. A mãe dela, Patsy Ramsey, morava em Boulder, Colorado, com o marido e o filho mais velho, Burke, quando o acontecimento trágico teve lugar. Na época, JonBenét tinha apenas 6 anos. A mãe de JonBenét, Patsy, participava de concursos de beleza, e o pai, John Ramsey, trabalhava em uma empresa que pagou um bônus de $118 mil no ano da tragédia. O caso começou na noite de 25 de dezembro de 1996, quando a família estava em uma festa de Natal na casa de um amigo. Eles retornaram para casa por volta das 10 horas da noite. As crianças estavam tão cansadas que adormeceram no carro, e os pais as colocaram diretamente na cama. Por volta das 5 horas da manhã, no dia 26 de dezembro, a mãe acordou e notou a ausência de sua filha, encontrando um bilhete na escada. No bilhete, um suposto sequestrador exigia um resgate. Ouça agora as palavras escritas na carta. Ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país a que ele serve. Neste momento temos a sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa, e se você quiser que ela veja o ano de 1997, você deve seguir nossas instruções ao pé da letra. Você vai sacar $118 mil de sua conta. $100 mil será em notas de $100 e o restante em notas de $20. Quando você chegar em casa, coloque o dinheiro em um saco de papel marrom. Vamos ligar entre 8 e 10 horas amanhã para instruí-lo. A entrega vai ser desgastante, então eu aconselho você a ficar em repouso. Se nós monitorarmos que você conseguiu o dinheiro adiantado, poderemos chamá-lo mais cedo para marcar uma entrega e, portanto, a devolução anterior de sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na imediata execução de sua filha. A você também será negado seus restos mortais para sepultamento digno. Os 2 cavalheiros vigiando sua filha, particularmente, não gostam de você, então eu aconselho a não provocá-los. Falar sobre sua situação com a polícia, o FBI etc., resultará na decapitação dela. Se pegar você conversando com alguém, ela morre. Se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro for de alguma forma marcado ou adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas saiba que estamos familiarizados com essas táticas. Você tem 99% de chance de matar sua filha se você tentar dar uma de inteligente. Siga as nossas instruções e você terá 100% de chance de ter ela de volta. Você e sua família estão sob vigilância constante, bem como as autoridades. Não tente ser esperto. Não nos subestime, John. Use o seu bom senso. Cabe a você agora, John. Patsy ligou para a polícia em desespero, informando que sua filha havia desaparecido. Na gravação dessa chamada, ela parecia estar em pânico, falando rapidamente, como se estivesse desesperada. Contudo, o que parecia uma chamada desesperada revelou detalhes estranhos após uma análise cuidadosa. Durante os 16 segundos iniciais da ligação, Patsy parecia completamente eufórica. Porém, no final da ligação, um comportamento estranho foi notado. Ela parecia ter se acalmado e falado com um tom mais controlado, o que levantou suspeitas. Quando a polícia chegou, a cena do crime estava toda contaminada, pois muitas pessoas haviam chegado à casa antes dos oficiais. Isso dificultou a coleta de evidências. A polícia, no entanto, começou a procurar por JonBenét nos arredores da casa, mas não encontraram nada. Após algumas horas de busca, foi sugerido que a família procurasse mais a fundo pela casa. Foi então que, no porão, o corpo de JonBenét foi encontrado. O corpo estava com fita adesiva na boca, uma corda no pescoço e as mãos amarradas por cima do pijama. Isso era estranho, pois as amarras não estavam apertadas o suficiente para deixar marcas na pele, o que indicava que JonBenét já estava morta quando foi encontrada.
Um erro grave foi cometido quando o pai, John Hunsey, retirou o corpo de JonBenet do local e a cobriu com um cobertor antes que a polícia chegasse, o que comprometeu as evidências. As investigações começaram, mas o DNA encontrado nas unhas de JonBenet não coincidiu com o de nenhum dos membros da família, nem de qualquer outra pessoa presente no banco de dados da polícia. Foram encontrados vestígios de DNA de 3 pessoas diferentes, sendo 2 homens e uma mulher, mas a quantidade era muito pequena para identificar as pessoas responsáveis. Ao longo dos meses seguintes, a polícia não conseguiu avançar nas investigações, e os pais de JonBenet começaram a se mostrar menos dispostos a colaborar. A família não queria mais dar entrevistas ou cooperar com a investigação, o que gerou mais suspeitas. Algumas teorias surgiram, e muitos começaram a questionar a veracidade do bilhete de resgate, que parecia ter sido escrito dentro da própria casa, possivelmente por alguém que conhecia bem a família. O bilhete de resgate pedirá $118 mil, um valor que coincidiu com o bônus anual de John Hunsey. A forma como a carta foi escrita, com palavras simples, mas uma estrutura estranha, parecia indicar que o autor conhecia a casa muito bem. A polícia até pediu que os pais escrevessem algo para comparar com a caligrafia do bilhete, mas a caligrafia de John era completamente diferente da do bilhete. Algumas pessoas começaram a acreditar que o bilhete poderia ter sido forjado pelos próprios pais, o que levantou ainda mais dúvidas sobre sua implicação no caso. Dentre os diversos suspeitos, um deles foi Michael, um ex-colega de trabalho de John Hunsey, que admitiu, em uma conversa gravada, que estava envolvido no caso. No entanto, 2 meses depois de JonBenet ser assassinada, Michael se suicidou. Seu falecimento levantou novas questões sobre sua possível conexão com o caso. Outro suspeito foi um biomédico chamado Reynolds, que havia visitado a família 2 dias antes do assassinato, mas não havia provas concretas ligando-o ao crime. O mistério se aprofundou quando se soube que o vizinho da família, John Oliva, tinha sido preso por posse de drogas e pornografia infantil, além de ter sido encontrado com uma foto de JonBenet em sua mochila. Ele também havia feito uma ligação para um amigo no dia seguinte ao assassinato, confessando que havia machucado uma garotinha. No entanto, as investigações não conseguiram ligar diretamente Oliva ao crime. A teoria mais bizarra envolvia o irmão mais velho de JonBenet, Burke. Alguns sugeriram que ele poderia ter matado a irmã acidentalmente durante uma briga, e que os pais, para protegerem seu filho, criaram a história do sequestro. Isso ficou mais suspeito quando a polícia encontrou evidências do DNA de JonBenet em um pote de abacaxi, o que indicava que ela poderia ter pegado o lanche de Burke antes de ser atacada. O pai de JonBenet Hunsey revelou ter recebido uma carta de uma mulher que afirma que o seu ex-marido é o assassino da filha. Este dado surge depois de a Netflix ter produzido uma série documental sobre o caso. John seguiu imediatamente a dica, mas revela que ainda não obteve resposta da remetente misteriosa. O caso de JonBenet Hunsey continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos na história dos Estados Unidos. Diversas teorias ainda são levantadas, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite fatídica. Policiais do estado norte-americano do Colorado revelaram estar otimistas em elucidar o misterioso caso do assassinato da modelo mirim e miss infantil JonBenet Hunsey. De acordo com 2 fontes da investigação, que se arrasta por quase 26 anos, o desfecho do caso está próximo e acontecerá em 2025. Até hoje, o assassinato de JonBenet Hunsey permanece sem solução, e as perguntas continuam a assombrar todos os envolvidos. Seriam os pais inocentes, ou há algo mais sombrio por trás de tudo isso? Com novas teorias e pistas misteriosas surgindo até hoje, talvez o que aconteceu naquela noite de Natal nunca seja totalmente esclarecido. O caso continua aberto, e a busca pela verdade segue. Mas, por enquanto, resta-nos apenas a dúvida. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios não resolvidos.